A paz do Senhor, povo de Deus. Amém. Glória. Estamos, irmãos, iniciando mais uma programação, Momento com Deus. Nesta oportunidade, estamos dando continuidade à exposição bíblica dentro do livro do Apocalipse. Hoje estaremos trazendo a exposição, a segunda carta, a carta à igreja de Esmirna. E nesta oportunidade, queremos agradecer ao Senhor Deus por mais um momento feliz, mais uma noite a qual Ele nos concede de poder compartilhar com vós este momento ímpar, este momento maravilhoso que é falar do amor de Deus para conosco, trazendo a exposição, os ensinamentos e a edificação para nossas vidas. E nesta oportunidade, queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão Estives. A paz do Senhor, irmão Estives. A paz do Senhor, povo de Deus. A paz do Senhor, irmão Israel. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, irmão Sérgio. A paz do Senhor para todos os ouvintes. A paz do Senhor, irmão Marcos. A paz do Senhor, meus irmãos. E a você que nos acompanha também, muito obrigado pela tua participação. A você que irá interagir conosco, a você que irá compartilhar. Seja um ajudador desta obra, nos ajude compartilhando, divulgando, comentando. A tua participação é muito importante para nós. Talvez a gente não vai te responder de imediato, mas com certeza, iremos analisar, a tua participação com calma, possivelmente depois. E nesta oportunidade queremos orar a Deus, agradecendo por este início desta programação com o nosso irmão Marcos. Meus irmãos, mais uma vez, Pai do Senhor para todos. Vamos elevar a Deus em oração para darmos início mais uma vez ao trabalho do Senhor. Assim pois oremos. Pai, louvado seja o teu nome para todos sempre. Estamos aqui mais uma vez em tua presença, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, te agradecendo, Senhor, e te louvando por esse momento em que nós iremos, Senhor, aprender um pouco mais com a tua santa e bendita palavra. Pai querido, abençoa, meu Deus, a todos os ouvintes que estão nos ouvindo e assistindo do outro lado, Senhor. Abençoe a vida de cada um deles, ajude cada irmão que irá transmitir o ensinamento da tua palavra e que seja, Senhor, de proveito para a nossa vida espiritual. É o que te pedimos e que desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Estives. A paz do Senhor, povo de Deus, mais uma vez. Nós estamos gratos a Deus nesta noite maravilhosa que Ele nos concede para estarmos aqui dando continuidade a esses estudos, essa noite de estudo. E como já foi antecipado, nosso irmão antes já falou que a igreja hoje em foco é a igreja de Esmirna, que se encontrava ali na Ásia Menor, juntamente com a igreja de Efésio, que nós falamos a lição outrora. E a igreja de Esmirna, ela vai trazer ricas lições para nós, assim como as demais igrejas, Ricas lições de aprendizado, porque como igreja, nós também estamos aprendendo com os erros, com os acertos da igreja do passado. A igreja do passado, como João escrevendo, ele vai dizer como fiel testemunha de todas as coisas que iam acontecer, tanto da era atual para as igrejas, como da era futura, que é nós agora. E nós temos aqui uma pequena introdução, nosso irmão Misael, ele vai trazer a introdução nesta noite acerca desta igreja Esmirna, essa igreja que ela é considerada uma igreja sofredora, pobre, mártir, a qual ela sofreu muita perseguição, assim como as demais igrejas também, Mas ela tem um destaque diferenciado e nós desta noite aqui queremos falar sobre ela, destacar os pontos e os versículos. Eu quero ler juntamente com os irmãos a carta que foi direcionada para ela, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo 8 até o versículo 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são,
mas são a sinagoga de Satanás. Nada temais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, glória a Deus. Aleluia. E dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Esta é a leitura bíblica que faremos em classe aqui conosco, é o texto base desta leitura desta noite. Nosso irmão Misael, Pai do Senhor. Amém, irmão Steve. O Senhor irá trazer nessa noite aqui para nós. Nós queremos saber um pouco acerca da introdução dessa igreja de Esmirna, né? Amém, irmão Steve. Antes de trazer a introdução da igreja, é preciso saber acerca da cidade de Esmirna, não é? A cidade de Esmirna, e cujo o nome significa mirra. Mirra era uma substância que era tirada de uma planta que dava muito naquela cidade. E essa substância, ela era usada para colocar também em corpos, né? Corpos, e também usadas para fazer perfume. Ela tinha um cheiro muito forte. E eu já vejo que tem tudo a ver com a igreja também de Esmirna. Por quê? Porque a igreja de Esmirna era uma igreja perseguida. Ou seja, para criar ou para ter aquela substância, aquela planta, ela teria que ser esmagada. Esmagada, e quanto mais ela era esmagada, apertada, o cheiro exalava no lugar. E isso aponta também para a igreja de Esmirna. Quanto mais perseguiam, quanto mais apertava a igreja, mais ela produziu o cheiro de Cristo, e assim chegava a impactuar toda a cidade, não é? Então, tem aí esse significado da cidade de Esmirna e também da igreja. Na época, nosso irmão Steve, a cidade também, ela era uma cidade muito bela, uma cidade considerada como ornamento, não é? Se você for ver, Esmirna era a cidade mais bela da Ásia Menor. Ela era mais bela do que Éfeso e tantas outras igrejas. As pessoas, os turistas, se hoje for visitar, não é? É uma cidade bem estruturada, uma cidade bonita, com os seus museus, não é? Ela também é conhecida, né? Era conhecida naquela época como a flor da Ásia e também conhecida como a coroa, a pérola do Egeu, que era o mar, não é? Que existia ali próximo a essa cidade. Uma cidade muito bem arquitetada, uma cidade rica, que tinha também a sua economia, não é? A sua rota de economia bem estabilizada. Olhando aqui também nosso irmão Steve, acerca dessa cidade, como eu falei aqui, é uma cidade comercial, uma cidade que as pessoas, não é, tinham o seu emprego, mas nós vamos chegar ao porquê lá na frente, os irmãos vão contar, porque a igreja de Esmirna era uma igreja pobre, porém a cidade era uma cidade rica. Hoje Esmirna, ela é uma das 3 cidades da Turquia. Ela é chamada hoje de Esmir, não é? Na Turquia. Tem hoje cerca de 4 milhões de habitantes. Isso é atualmente? Atualmente, hoje, não é? Ela é conhecida por Esmir e é uma cidade que tem cerca de 4 milhões de habitantes. Além disso tudo, irmão Steve, essa cidade, por ter essas belas formas de visão a quem chegava ali e aqueles moradores também, ela também tinha os seus problemas. E um dos maiores problemas na cidade de Esmirna era a idolatria. A idolatria. Existiam ali diversos templos dedicados, como a Cibele, Zeus
Afrodite e Esculápios, que eram os deuses ali naquela época, e tinha uma oposição contra ao cristianismo. Quando o apóstolo Paulo chega ali na terceira, na sua terceira viagem missionária, que ele prega, não é? A Bíblia diz no capítulo 19, versículo 10 de Atos de Apóstolos. Por favor, Estevam, lê esse versículo aí, para deixar bem claro que o Evangelho se estendeu a toda a Ásia Menor. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, versículo 10. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Amém. O apóstolo Paulo encontrou também, no início, as suas pessoas que se levantaram, oposições, dificuldade naquela região, naquela cidade. Os crentes em Esmina estavam sendo perseguidos e mortos porque eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. E eles, em obediência e fidelidade ao seu Senhor, ao nosso Deus, preferiram a morte, porque a adoração ao imperador, que era o imperador César naquela época, não era? Os crentes eram forçados a adorar, não é, o imperador, e por não adorar, eles eram martirizados, eles eram mortos naquela época. Inclusive, a Roma também pôs como centro de idolatria lá, né? Roma mesmo colocou culto ao imperador lá. Culto ao imperador. E, inclusive, construiu um altar, né, para adorar a divindade do imperador. E até estátuas do próprio imperador era levantado, e eles davam, não é, uma sentença para aqueles que não viessem a respeitar e obedecer como um Deus naquela época. E os cristãos que conheciam a Jesus, não é, que tinham intimidade com ele, preferiram perder a sua vida, não é? Preferiram ser mortos, como alguns ser queimados, não é? Vivo. Quem não ouviu falar de Policarpo, não é? Policarpo, que poderia ser um pastor daquela igreja, não é? A história diz que Policarpo foi levado até a presença deste homem para poder o adorar, e ele o negou. E ele, baixo de ameaça, disse que se ele não negar sua fé e obedecesse ao imperador, ele iria ser queimado vivo. E o interessante, irmão Steve, que antes, né, diz a história, que antes dele ser, não morto, martirizado, ele deixou uma frase muito linda, que hoje ela impactua muito o nosso coração. Ele disse assim: e disse, 86 anos tenho servido Jesus, e todo esse tempo só recebi bens, disse Policarpo. Aí ele disse: como eu poderia negar ao meu Senhor? E ele foi queimado vivo, não é? Queimado vivo na presença de todos. Não negou a sua fé diante da oposição, diante da morte. Hoje em dia, né, o que podemos aprender aqui sobre isso é que tantas pessoas negam a Jesus por, não é, coisas tão assim, vamos dizer, banais, ou seja, algo não deu certo na sua vida, teve uma decepção, alguém fez uma cara feia, alguém falou mal, aí viram as costas e negam a Jesus como se Jesus tivesse culpa daquilo, não é? E isso vem um aprendizado para nós, irmão, antes, não é? A fé desses homens que preferiram a morte. E a igreja de Esmina é uma igreja mártir, que poderia dar o que for, mas ela continuava servindo a Deus. Glória ao nome de Jesus. E vale ressaltar que esse Policarpo, que o irmão aqui citou, né, que foi discípulo de João, não é isso? Discípulo do apóstolo João. Discípulo do apóstolo João, Isso. né? Uma pessoa que teve contato, irmão Marco, com João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse.
E esse relato está aí registrado, meus irmãos, no livro dos Mártires, nas catacumbas de Roma. Esse homem foi um exemplo, e como os demais, toda a igreja que foi perseguida, muitos deram a sua vida, assim como em outras localidades, quando houve a grande perseguição, irmãos, para todos os cristãos, porque ser cristão naquela época era assinar uma sentença de morte. Hoje nós somos privilegiados. Por isso, amigo ouvinte que nos acompanha, é muito importante você conhecer sobre as igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, porque ela vai falar muito conosco, vai nos ensinar muito. E o versículo 1 da carta, ele vai começar dizendo: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Primeiro versículo que é constatado aqui, que é destinado à igreja. Nosso irmão Marco, ele vai falar um pouco sobre este primeiro e o último. As palavras de Jesus dita e endereçada para a igreja de Esmirna. Cada igreja, você sabe que houve um diferencial de Jesus falando para cada igreja. Irmão Sérgio, Deus falou com cada igreja de uma forma especial. Não é isso, irmão Marco? Você está com a oportunidade de falar? Amém. Meus irmãos, como nós já bem sabemos, Jesus Cristo, ele, em todas as cartas, né, ele se apresenta, né, porque não foi simplesmente de João, né, como pessoa que essa carta foi escrita, né, mas ela foi inspirada pelo próprio Jesus, né, as igrejas da Ásia, não é isso? Então Jesus Cristo, ele se apresenta, né, em todas as cartas. Toda a introdução das cartas, vocês observem que Jesus se apresenta de alguma forma, né? E nessa carta ou livro, né, a Esmirna, Jesus Cristo, ele apresenta-se dizendo que ele é o primeiro e o último, né? Então e isso tem tudo a ver com o que Esmirna está passando e ia passar, né, irmão? Então veja só, quando Jesus Cristo, ele diz que isto diz o primeiro e o último, não só nesse texto, mas em outros textos em Apocalipse, Jesus Cristo se apresenta como o primeiro e o último, o alfa e o ômega, não é isso? Aleluia. E quando ele diz isso, ele quer dizer que tudo começa nele e termina nele. Aleluia. Glória a Deus, né? Glória ao nome de Jesus. É como, ao mesmo tempo, fosse a palavra de consolo para Esmirna. Aleluia. Como que diz, ó Esmirna, aleluia. Se vocês permanecerem comigo, como começaram, aleluia, eu tenho certeza que vocês vão terminar comigo. Glória. Ainda que essa ponte de ligação seja morte, né? Mas já disse o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor que está em Cristo Jesus? A morte? Não, né, irmão? A morte, aleluia, ela não é o fim para a igreja, ao contrário, ela é a ponte, aleluia, que liga o cristão diretamente ao seu Deus, porque quando o cristão ele morre, ele tem um lugar preparado que Jesus mesmo, aleluia, o primeiro e o último, ele foi preparar para nós. Então, Jesus estava confortando desde já o coração dos crentes que estavam na cidade de Esmirna, irmão Steve. Então, eu sou o primeiro, aleluia, eu sou o último. E ele diz assim, ó, que foi morto e reviveu, ou seja, aleluia. Ele quer dizer que, olha, mesmo que vocês morram, assim como eu morri e revivi, vocês vão reviver comigo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então, é uma palavra de conforto
para os crentes, Ânimo. de ânimo, né? Para os crentes que estavam em Minas. Então, a Bíblia, ela nos informa claramente, através dos textos bíblicos, porque Jesus realmente, de fato, ele é o primeiro e o último. Por exemplo, o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, primeiro versículo, diz assim, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, ele é o primeiro. Aleluia. Glória ao nome Aleluia. de Jesus. Ele estava no princípio, irmão Steve. Não é assim? Então, João 1 e 2. Ele estava no princípio com Deus. Esse João vai confirmar mais tarde, né? Séculos mais na frente, João vai confirmar, né? Mas no princípio criou Deus, Gênesis capítulo 1, criou Deus os céus e a terra, né? Então, Jesus, ele estava com o próprio Deus na criação. Ou seja, ele é o autor não só do mundo, mas da vida do próprio ser humano. Então, ele é o primeiro. Glória a Deus. Primeiro me fala de principal, irmãos. Primeiro tem a ver com principal. São palavras uma coligada com a outra. Então, se ele é o primeiro, ele tem que ser o principal em nossa vida. Então, ele foi o principal na vida da igreja de Esmina. Esmina não está preocupado com a morte, nem com essa vida secular, nem com a perseguição, nem com as faltas, né, de víveres, né, alimento, vestimenta, calçado, utensílio para viver esta vida. A preocupação deles, o principal que ele tinha no seu coração, era a permanência com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque eles tinham convicção, como o apóstolo Paulo teve, né? Assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, esse era o pensamento dos crentes que estavam em Esmina. E nós temos aqui, irmão, também, no livro de Jó, Jesus, o próprio Deus, ele apresentando-se como primeiro, no capítulo 38, no capítulo 38 de Jó, versículo a partir do número 3, Jó 38, versículo número 3, versículo número 4, vamos começar 3, né? Deus diz assim, responde. Jó estava perguntando muito a Deus, questionando a Deus. Aí agora Deus fala com Jó, agora para um pouco e escuta. Versículo 3 assim, ó, agora Jó, cinge teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Aí Deus pergunta para Jó, onde estavas tu, aleluia, quando eu fundava a terra? Então, irmão, é mais uma confirmação que Deus, Jesus Cristo, ele é o primeiro, o princípio de tudo. Aleluia. Ainda que o ateu, ele não venha crer, não acredite, ele seja contra Deus, mas no fim desta vida, querendo ou não, ele vai ter que se dobrar e reconhecer Jesus Cristo como Senhor, porque está escrito que todo joelho se dobrará diante do Senhor, né? O profeta também Isaías, ele também falou essa verdade, que Deus, ele é o princípio de todas as coisas. Ele disse em Isaías, escreveu seu livro 43, versículo de número 13, ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ou seja, eu já existia. Aleluia. Então, meu querido ouvinte, você que nos escuta, aleluia, você, meu irmão, que está passando por perseguição, tribulação, ou está faltando víveres em tua vida, que porque é alimento, veste, né, comida, como eu falei aqui já, uma casa própria que muitos não têm, né? Não se preocupe, porque a tribulação dessa vida, elas são passageiras e não são para comparar com o que em nós há de ser revelado. Glória ao nome de Jesus. Então, Deus, Jesus Cristo, ele é o princípio. Então ele conforta o coração da igreja que estava em Minas. Eu sou o primeiro e eu sou também o último. Aleluia. Todas as coisas começam em Deus
começa em Jesus e termina também nele. Como o nosso irmão Steve adiantou aqui, o apóstolo João, ele disse no capítulo 1, versículo 1 em diante, ele diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aí no versículo 3 me chama a atenção, meu filho. Ele diz: todas as coisas, aleluia, foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Aleluia. Jesus, Ele é o primeiro e Ele é o último. Que Deus abençoe. Amém, glória a Deus. Muito boa explicativa, tá vendo, meus irmãos? Que o nosso irmão Marco trouxe aqui, né? Aqui corroborando aqui com um versículo a mais, em Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado para ele. Glória ao nome de Deus. Por ele e para ele. Então, mostrando aqui que realmente o Senhor Jesus, ele estava no princípio de todas as coisas e também no final de todas as coisas, garantindo a redenção da humanidade, irmão Anderson. Né? Isso não esteve. Mostra o controle de Deus, né? Estava acontecendo. Correto. Deus tem o controle. Isso, não é? Eu estava dizendo, eu sou o princípio e o fim. Não é? Está dizendo, eu tenho um controle. Está tudo isso acontecendo, mas está tudo debaixo do meu controle. Glória a Deus. Glória a Deus. E o versículo seguinte, né? O versículo, dando continuidade ao versículo, o nosso irmão Marco falou aqui sobre isto, diz o primeiro e o último, confortando os irmãos, né? Mostrando aos irmãos, aqui nosso irmão Marco explanou muito bem, mostrando aos irmãos que, como o Misael falou aqui, o controle estava na mão de Deus, estava na mão de Jesus, né? Que eles eram sofredores, perseguidos, mas não desanimassem. A igreja, em hipótese alguma, pode desanimar, pode parar. E ele ainda diz mais, que fui morto e reviveu. Não é isso, irmão Sérgio? É verdade. Nosso irmão Sérgio, ele vai falar aqui sobre que foi morto e reviveu. Antes do irmão Sérgio adentrar, Salmo 116 e o verso de número 15, diz assim a palavra do Senhor: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Marco. Ressaltando o complemento da palavra aqui que nosso irmão Marco trouxe, foi muito bom. E eu quero externar também um pouco da minha expressão aqui nesta noite. O versículo do capítulo 2, versículo 8, ele fala que o anjo da igreja que está em Esmirna escreve isto: o primeiro e o último que foi morto e reviveu. Glória a Deus. Esse assunto, irmão Steve, eu já estava pensando aqui, e eu estava tendo uma base, que Jesus começa esta carta com as palavras frisando a eternidade. Glória a Deus. Porque ele diz aqui que ele é o último, mas ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia. Porque ele foi morto. Me faz lembrar aquela passagem que quando Marta e Maria chegou no sepulcro, e quando chega lá, a pedra estava removida. Porque quando o povo pensava que ele estava morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória a Deus. Então estamos clamando aqui um Deus vivo. Aquele que ele é o alfa, ele é o ômega. Nosso irmão Marco aqui frisou muito bem. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim. E eu estava estudando em casa e eu estava olhando aqui uma diferença. Que é o capítulo do versículo Apocalipse capítulo 1, o verso 17. Quem pode ler para mim, por favor? E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto,
E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Glória a Deus. Ele é o primeiro e o último, irmão. Porque Jesus, ele tem passado por este lugar e tem deixado muitas sementes. Houve muitas perseguições naquele lugar, tribulações. Mas eu quero frisar nesta noite, porque ele esteve morto, mas viveu. Mas a gente está passando uma situação tão grande, tão tremenda. Muitas pessoas querendo aí se matarem, querendo tirar sua própria vida e não tem a sua concentração, a sua base, que é Cristo. Estamos pregando aqui, irmão, um Deus vivo, um Deus que ele veio salvar. Amém. Aquele que está perdido, um Deus, aleluia, que você acha que para você não tem mais jeito, um Deus que você acha que está tudo perdido, mas ele está aqui te dizendo que eu te amo, glória eu te quero, porque nesta noite estamos aqui aprendendo também da parte de Deus, não só passando, mas estamos aqui reunidos e aprendendo um para com o outro. Glória a Deus. Porque nesta noite, creia tão somente, irmão, que Deus, ele quer o melhor para nós, para cada um. E frisando este assunto, no capítulo 1 também, no verso 18 de Apocalipse, ele fala que vivi, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte. Oh, glória. Aleluia. E a chave do inferno. Ele tem a chave da morte. Ele tem a chave do inferno, irmão. Aleluia. Ele descreve essas coisas, tem visto. Aleluia. As coisas que são depois destas não há de acontecer. Aleluia. O mistério dessas 7 estrelas também. Aleluia. Que viste nas minhas destas e das 7 castiçais de ouro, as 7 estrelas, os 7 anjos, as 7 igrejas, os 7 castiçais, viste, e são as 7 igrejas. Estamos pregando aqui a igreja de Cristo, irmão, uma igreja viva, uma igreja que estão passando para vocês nesta noite. Aleluia. E eu quero frisar aqui, glória a Deus, e já vou encerrar, irmão. Glória a Deus. Uma pequena conclusão aqui, que a igreja de Esmirna, ela não era fácil naquele século para os discípulos de Jesus, além das perseguições pelos judeus, e enfatizavam uma ameaça, mas, aleluia, glória é o nome de Jesus. O que me faz mostrar aqui, nesse final aqui, é que Cristo, aleluia, ele andou por aquela cidade, deixou uma semente, deixou o seu legado. E por isso que hoje estamos pregando esta igreja forte. Aleluia. E que Deus abençoe. Amém, amém. Graças a Deus pela palavra do nosso irmão Sérgio. Ele nos traz, trazendo essa lembrança, que a igreja, Cristo se identifica com essa igreja. Ele se preocupa com ela. Ele faz questão de reforçar, de revigorar. Se identifica como o dono dela. Paulo, quando era perseguidor, quando foi em busca de cartas, tomou cartas com o conselho dos fariseus para poder adentrar na casa dos crentes, e que Jesus tem um encontro com ele, ele diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? Pode ver a identificação de Cristo com a igreja. No capítulo 1 e o verso 12 e o 13, João, quando tem essa visão, nós vamos ressaltar o capítulo 1, que é quando João tem esse encontro com Cristo, para depois escrever as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia. Então, irmão Anderson, ele vai dizer: virei-me, o verso 12, para ver quem falava comigo. E virando, vi 7 castiçais de ouro.
E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então essa alegoria feita a Jesus e aos castiçais, no final do versículo, que é do capítulo, que é o verso 20, que é o versículo 20, ele vai explicar que as 7 castiçais de ouro são as igrejas, as 7 igrejas. Existiam outras comunidades, porém, a igreja que era destaque era a igreja da Ásia, a qual tinha sido fundada também por Paulo e demais apóstolos também que passaram por lá. Então Cristo faz questão de dizer: eu estou por trás das igrejas. Glória a Deus. Aleluia. Jesus está tomando conta da sua igreja. E por isso ele faz questão de poder dizer, no verso 9 agora: eu sei as tuas obras, como aqui já ressaltamos em Efésios, na carta da igreja de Éfeso, que ele conhece as suas obras, a tribulação e a pobreza e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Então, Cristo mostra que sabe tudo o que acontece na sua igreja, como ele é dono dela, se relaciona com ela e sabe as fraquezas, as virtudes e as falhas que a igreja tem. Agora, essa igreja aqui, irmão Marco, Esmina, é diferente de Éfeso, pois ela não tem uma repreensão. Não é isso, não? Ela não tem repreensão, né? O Senhor sabe da fragilidade que a igreja tem, por ser uma igreja muito perseguida, porque ela sofre tribulação. E a palavra tribulação no grego, ela é tilipsis, palavra até difícil, né? Mas ela significa opressão, pressionar. E aqui foi falado que Esmirna, que significa mirra, que era um perfume que era feito através do nosso irmão que explicou muito bem, né? Sobre forte pressão, era preciso ser esmagado as folhas da árvore para ali inalar. Então, a palavra tribulação aqui também é opressão. Ela era pressionada, essa igreja era muito pressionada. Irmão Esteve, o senhor frisou a saída da tribulação, falando também salientar que, além dela sofrer essas perseguições, dentro da própria igreja, existiam alguns crentes. E o próprio Jesus, ele disse que ele era a sinagoga de Satanás. Perigo. Ele sofria também com alguns que se faziam de judeu, de crente, né? De crente. E a igreja de Esmina, até nisso também, ela teve o cuidado, né, de permanecer. E o que foi que Jesus disse? Dizendo aqui, sinagoga de Satanás, ou templo de Satanás. Pessoas que estavam dentro, né, na congregação, entre os irmãos, mas que dava lugar ao diabo. E trazendo para o dia de hoje, infelizmente, tem que dizer essa palavra, é verdade, existem, não é, pessoas assim, que estão na igreja e estão dando lugar, infelizmente, ao adversário, trazendo palavras, matando aquelas pessoas espiritualmente com palavras, não é? E temos que tomar cuidado com isso. A igreja de Esmina, ela teve cuidado com isso, irmão. Isso é tão sério que o irmão Miseral está frisando aqui, que Jesus teve 12 discípulos e um deles era o diabo, ou seja, era um templo do diabo, né? Judas, ele deu lugar ao diabo, né? Podia ser um destaque, né? Um apóstolo de destaque, mas foi um mau exemplo, né? O próprio Jesus disse: esse que põe a mão, que come comigo, né, é o diabo. Então veja aqui que infelizmente nós devemos também estar atentos dentro da igreja, né? Infelizmente nem todos podemos abraçar, né? Porque às vezes está abraçando você, mas por trás está com má intenção na sua vida espiritual, porque o diabo, ele quer destruir a nossa vida espiritual.
o foco dele é despertamento espiritual. Então, tenha cuidado com isso, né? Fique sempre atento, vigie, para que você também não venha a ser tentado pelo diabo no meio dos irmãos. Amém, meu filho? Essa palavra aqui, bem ressaltada pelos irmãos Misael e irmão Marcos, ela traz a conotação na época que os judeus ajudavam os romanos a entregar. Por isso, você sabe que os cultos no início eram feitos nas sinagogas. Mesmo quando toda a comunidade se convertia, os judeus se convertiam, se diziam crente, se diziam que estavam conversos, porém, houve atritos muitas vezes que eles não deixaram as práticas antigas do judaísmo. Não queriam deixar o cristianismo. Então eles pegavam e ainda ajudavam os romanos a aprender os cristãos. Como o irmão Marcos aqui frisou, o perigo de às vezes ter crente, irmão Marcos também como Israel, ter cristãos que atrapalham, que acabam servindo ao diabo, como o texto mesmo diz, sinagoga de Satanás, né? Mas na frente, no versículo a seguir, você vai ver ali que no verso 10, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Você vê que o diabo está por trás de toda a perseguição contra a igreja. Foi assim no nascimento do menino Jesus, foi assim com o povo do Egito para ser perseguido. Então, o diabo sempre teve intento em querer combater contra esta obra. Mas, como diz o hino, né? Ninguém detém obra santa. Glória ao nome de Jesus. Nosso irmão Anderson, oportunidade. Amém, glória a Deus, né? Queremos agradecer ao Senhor por tudo o quanto já foi explanado pela palavra de Deus através dos irmãos, diante do cenário que a gente está acompanhando, a igreja de Esmirna. E a gente pode comparar, irmãos, que as cartas direcionadas às 7 igrejas, é interessante notar que a gente vai encontrar sempre algo diferente, em cada igreja, como alguma instrução, alguma advertência, para edificação daqueles que assim estavam convivendo na sua literalidade. E podemos entender bem que as 7 igrejas, a gente vai compreender, irmãos, que sempre vai iniciar: eu sei as tuas obras, ou eu conheço as tuas obras. A gente pode entender bem o controle de Deus sobre todos e todas as coisas que está patente aos seus olhos. Não tem como se esconder dos olhos do Senhor nem da sua presença. E é bem verdade que a cada igreja ele tem um direcionamento, ele tem algo a nos ensinar para os dias atuais, e também trazendo nas Escrituras Sagradas o que estava acontecendo literalmente naqueles dias atuais. E quando a gente compreende, eu sei as tuas obras, é verdade que Deus conhece os frutos, ainda que sejam bons, ainda que sejam maus, ainda que sejam verdadeiros ou mentirosos, Ele conhece as nossas ações. É bem verdade notar também que dentro das cartas a gente vai encontrar as seguintes instruções acerca da recompensa para aqueles que escutam o que o Espírito diz às igrejas. É bem verdade que a recompensa para aquele que anda vigilante espiritual e na fidelidade para com Deus, a recompensa dar-te-ei a vida eterna, como a gente vai compreender o texto do versículo 2 e a parte B final. A gente vai compreender também que para as igrejas a gente vai encontrar um modelo pelo qual devemos impor, pelo que seremos julgados pela nossa conduta espiritual. Como já foi frisado pelos irmãos, a igreja de Esmirna, ela não sofreu retaliação, ela não sofreu algo da parte de Deus, ao contrário, mas a gente vai compreender, não teve queixa do Senhor para com esta igreja, porque não teve repreensão, bem verdade. E a gente vai compreender que também em todas as cartas a gente vai perceber os métodos de Satanás para atacar as igrejas. E o interessante
que a gente vai compreender na igreja de Esmirna, que era quando o Senhor nos diz aqui, né, no verso 9, eu sei as tuas obras, e tribulação e pobreza, né? Bem verdade. Essa pobreza, irmão, é o que essa pobreza? O que seria essa pobreza que a igreja tinha? Segundo expositores, nos afirma que essa pobreza era uma pobreza realmente geral no contexto material. Segundo a história nos diz que esses irmãos de Esmirna, né, por professar a fé no Senhor Jesus Cristo, diante da opressão do Império Romano, né, eles incluíam que eles fizessem atividades e que seguisse, né, segundo a sua idolatria, a sua adoração. E eles rejeitavam, reiteravam que de hipótese nenhuma eles se encurvariam a este método e nem de forma nenhuma eles desvirtuavam a sua adoração para com Deus. E segundo a opressão que eles eram diante do Império Romano, nos diz a história que eles perdiam até seus bens. Segundo a história nos arremata que eles eram oprimidos de tal maneira que o texto vai dizer mais adiante que eles foram colocados em prisões. Eles foram lançados, alguns dentro das prisões. A gente vai compreender bem o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, e a gente vai compreender esse relato baseado no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 5 e o versículo 41. Pode ler. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Amém. Então veja que Pedro estava falando acerca, né, da perseguição que estava sofrendo pelo sistema, e eles se acharam dignos, né, com o privilégio de sofrer afronta pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Uma honraria, né, no caso. Uma honraria, né? E é bem verdade notar que o sistema oprimia tantos que o texto diz, né, as histórias arrematam para isso, que até os seus bens eram tirados e eles, até as suas vidas, né, eram levados em cativo, né, pelo sistema. E o interessante é que as prisões nos arremata a história que eram abandonadas. As pessoas adoeciam de tal forma que não tinham cuidado e pelo abandono veriam a morrer pela falta de recursos. É interessante que, como já foi anunciado, que a cidade de Esmirna era uma cidade bem instruída, bem, né, estacionada, com as suas culturas, né, pelo portuário. E o interessante é que os irmãos, por professar essa fé, sofriam essa retaliação. É bem verdade notar, nos nossos dias atuais, ainda tem irmãos que sofrem perseguições, né, no trabalho, irmãos. Tem pessoas que sofrem retaliação no trabalho, né, por ser cristão, por professar a fé em Cristo Jesus. É bem verdade que a gente vai compreender o contraste da igreja de Laodiceia, que tinha riquezas materiais, né, mas espiritualmente eram cegas, eram miseráveis, né, estavam em condições deploráveis espiritualmente. Porém, a igreja de Esmirna era uma igreja rica para com Deus. Era uma igreja que, mediante a tribulação, mediante, né, a perseguição, a adversidade, ao tormento, né, onde o termo original de tribulação é ser oprimido, afligido, apertado, moído, né, como um grão, né, indo para sendo moído. E é interessante notar que a história nos diz, irmãos, que esses irmãos, diante, né, da sua dificuldade, em nenhum momento eles desistiram, em nenhum momento eles pararam. E vale notar bem que a força da igreja, ela não está no seu orçamento financeiro. A força da igreja não se calcula, né, pelos seus templos luxuosos. A força da igreja se consiste na comunhão com Deus. A força da igreja se consiste na unidade, né, no propósito, né, que ainda que nesta terra iremos padecer afrontas, iremos padecer ameaça, como o próprio livro de Atos dos Apóstolos
capítulo de número 4 e o versículo de número 17 vai nos contar algo parecido, que os apóstolos, os homens de Deus, sofreram ameaça por amor ao nome de Jesus. Pode ler, irmãos. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não falem mais nesse nome a homem algum. Amém, glória a Deus. Então veja que Pedro estava falando aí sobre a ameaça que sofrera no templo, perante a perseguição por conta da sua fé professada em Cristo Jesus. E o interessante notar que o texto mais adiante vai nos dizer que essa tribulação seria de 10 dias. Literalmente, esses 10 dias não era uma contagem em crescente, 1, 2, 10 dias. Era um tempo breve. Ou seja, este sofrimento significava que haveria um início e que haveria um fim. Tinha um tempo proposto para este sofrimento. Podemos analisar para nossas vidas atuais que o nosso sofrimento ele tem um tempo. Tem um propósito de Deus em nos provar, para que venhamos ser aprovados, para testarmos a nossa fidelidade para com Deus. Teremos que ser provados nas nossas dificuldades, nas nossas circunstâncias que buscamos com as nossas ações, e para que venhamos a compreender a esfera da nossa fé em Deus, vai ter que acontecer algo, irmãos, para que venhamos compreender que dependemos em nossa totalidade em Deus. A tribulação vai vir, não vai faltar, pelo contrário, o próprio texto vai nos dizer, nada temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, padeceremos a afronta, padeceremos a tormenta, se for necessário, quando ele diz até a morte ser fiel, não é morrer na velhice, não é morrer por idade, é que, se possível, sacrificando com a nossa vida, que seja necessário em prol do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Por isso ele fala a questão, não temas as coisas que há de sofrer, onde ele poderia livrar. Alguém pode até sujeitar a isso, dizer, mas o Senhor Jesus poderia livrar, e ele livra, já livrou muitos dos cristãos primitivos, e até hoje, atualmente, ainda livra muitos de alguns assuntos. Porém, neste caso em específico, ele ademoestou, e ele diz, não temas, dando reforço, vá até o fim, irmãos? Vá até o fim, continue, mesmo que esse final seja um final de morte, mas vá de cabeça erguida. Por isso era necessário a igreja, e o final dela foi um final de morte, de muitos cristãos, o final foi de morte, mas visando a glória futura, como o Senhor já falou até aqui antes, Irmão Steve, acredito que a igreja de Esmina era a igreja preparada para morrer. Ela não tinha medo da morte. Ou seja, chegou no estado de perfeição. O apóstolo Paulo disse, não que eu tenha alcançado, nem o apóstolo Paulo alcançou, não que eu tenha alcançado o estado de perfeição, mas a igreja de Esmina estava pronta para morrer. Para você ter uma ideia desse assunto que o senhor entrou agora, pela história da igreja primitiva, das mortes, principalmente naquele livro de John Fox, que é um registro histórico dos cristãos primitivos que morreram, como eu falei logo no princípio, ser cristão era assinar um decreto de morte. E muitos cristãos foram mártires, irmão Sérgio, foram mártires. E houve momentos que muitos chegaram na arena e confessaram diante do imperador. O imperador dizia, você nega a esse Jesus, você rejeita ele e se ajoelha diante da minha pessoa como Deus? Aí eles, não. Aí muitos morriam e a notícia espalhava e isso aflorava entre os cristãos, aumentava a fé. E houve momento, irmão Marco, que houve cristãos que recuaram. No momento, quando viram os leões, tremeram na base e recusaram a fé, falharam na fé.
E houve esse fato, como o senhor disse agora, e eu achei muito interessante, muito bom a sua participação, informando que a igreja de Esmirna estava preparada. E este preparo nos faz lembrar que a riqueza não pode trazer esse preparo. Por ela ser pobre e perseguida, isso fortaleceu eles. Deixaram mais humilde, cada um pegou na mão. Então a igreja ficou preparada, como o senhor frisou aqui bem, preparada para suportar até a morte. Temos outros exemplos. Quando os soldados romanos foram prender Cristo no jardim do Getsemane, quando ele prendeu Jesus, os discípulos se dispersaram, correram, com medo de morrer. Inclusive Pedro, que era mais bravo entre os discípulos, entre os apóstolos, né? Pedro correu. Mas lá na frente, depois de convertido, o apóstolo Paulo, que morreu como mártir do Evangelho, e quiseram crucificá-lo igual a Cristo, ele, de gestão dos mártires, que ele recusou morrer igual ao seu mestre. E puseram ele de cabeça para baixo, mas ele não se achou digno de morrer da mesma forma de Jesus. Isso é interessante, né? É muito bonita a história mesmo, mostrando aí o valor de ser até a morte. Por isso o versículo de número 10 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Né? A promessa, ela continha-se de pé para aqueles que iriam morrer pela palavra. E é bem verdade que a fidelidade, ela tem, né, seus sacrifícios, né? Para a gente andar em verdade, quantas coisas temos que renunciar para andar em verdade, para viver esta verdade? Quantas das nossas ações teremos que ser analisadas, refeitas, pensadas, né, para que haja uma compreensão? Quando o texto diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aqui está uma igreja preparada, uma igreja fiel a Deus, né, uma igreja, né, determinada a não se encurvar mediante ao sistema, mediante as perseguições, mediante a falta, porque eles sofreram falta. Esses irmãos sofreram falta, né? Sofreram falta, né? Tiraram, né, seus esforços materiais pela fé que eles professavam e não recuaram. Eles não desistiram, ainda que se fosse preciso, com muitos enfrentaram a morte, não desistiram. O livro de Tiago, o livro do apóstolo Tiago, capítulo 1, e o versículo 12 diz: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Glória a Deus! Viver este amor, né, é uma vida de renúncia aos prazeres da carne, é uma vida de renúncia ao sistema, né, corrompido, ao sistema corrupto. E é interessante é que se não estivermos prontos a sofrer pelo Senhor, não estaremos prontos para herdar os céus. Se você não estiver pronto para sofrer por amor a Jesus, você não está pronto para herdar o céu. E para compreender esse texto e para finalizar minha participação, livro de Mateus, capítulo 25 e o verso 34. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25 e o verso 34, que diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória a Deus. Glória a Jesus, e Deus vos abençoe. Amém, amém. Meus irmãos, graças a Deus por esta noite maravilhosa. Nós temos aprendido muito com as cartas do Apocalipse, por isso elas são muito atuais. Não é isso, irmão Marcos? Não é isso, irmão Sérgio? Verdade. Atualíssimas. Nós vemos, comparamos a igreja do passado, de há quase 2000 anos atrás,
com a igreja atual, a igreja de hoje. E a importância de cada uma delas, como o senhor ressaltou aqui, o que elas trazem, tanto de positivo, como de negativo, como de reforço, né, diante de tudo que estamos vivendo e que a igreja sempre viveu nos períodos de dificuldade. Por isso a promessa que é dita no versículo 11, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Ele faz questão de ressaltar a primeira morte que existe, que é a morte física, natural, e depois a morte condenatória no juízo final, a qual a pessoa irá sofrer a condenação no juízo, né, quando houver o juízo final que Deus irá imputar sobre toda a humanidade. Então ele quer alertar a igreja, alertar a todos, que o vencedor ele vai passar apenas por esta morte. Amém. E esta morte que a igreja de Esmirna estava passando, era uma morte que havia uma promessa de ressuscitá-los. Como o Senhor falou, que Cristo foi a primícia dos que dormem. Apocalipse, 1 Coríntios capítulo 15. Cristo é a primícia dos que dormem. Se não me engano, no versículo 57. Vai mostrar que Cristo é um exemplo. E assim como Cristo ressuscitou, nós iremos ressuscitar com Ele. Então esta morte para Deus não é nada. Agora a segunda morte sim. Ela tem um peso e uma importância muito grande para a humanidade. Porque dali, irmão Marco, não haverá mais chance. Houve o juízo de Deus, condena a pessoa para a morte eterna, que é a segunda morte, então não haverá mais chance por essa pessoa. Querido, nesta noite, nós estamos aqui falando da palavra de Deus, nossos irmãos aqui estão lendo a Bíblia, estão estudando, né? Queríamos ter tempo, queríamos poder falar até meia-noite, né? Sei que às vezes pode até se tornar enfadonho para alguns, mas para quem ama a Bíblia, não é enfadonho de forma alguma, né? E nós aqui estamos aprendendo muito, graças a Deus, através das igrejas. Quero que você continue aí participando, mandando o seu like, mandando a sua pergunta, comunicando aos demais irmãos que você conheça, para que nós possamos aprender juntos a palavra de Deus. A próxima igreja, que será aqui falada através dos irmãos, que é a igreja de Pérgamo. Então ela tem grandes lições para trazer para a gente, assim como foi a igreja de Éfeso, como está sendo a igreja de Esmirna hoje, assim também será a igreja de Pérgamo, que irá nos ensinar muita coisa. Nosso irmão Sérgio, tem alguma coisa para falar, meu irmão? Não, pode ficar à vontade, pode ir. Algum versículo para deixar para os irmãos? Eu queria deixar aqui só um versículo aqui, da parte de Deus, que se encontra no mesmo assunto, que se encontra ali em Apocalipse, capítulo 2, mas eu 24, mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiátira, a todos quantos não têm estas doutrinas e conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga, vocês não porém, mas os que tendem, retendo até que o venha. Amém, meu irmão? Amém. Glória Marco? a Deus. Eu vou deixar aqui algum versículo para nosso ouvinte, meditação, né, que tem a ver com o texto que nós lemos hoje, a história de Esmirna, né? Amém. Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Glória a Deus. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Amém. Amém. Glória a Deus. Nosso irmão, antes das considerações finais. Eu quero agradecer a você, né, pela tua participação, e eu quero deixar algo que eu escutei ontem e muito tocou meu coração. Uma certa vez, uma jovem perguntou ao pastor: pastor, se a igreja for mais perseguida, ela vai ser mais fiel? O pastor disse: não. Se a igreja for fiel, ela será mais perseguida. Então a fidelidade tem um preço. A fidelidade tem uma conquista. E essa conquista é o céu, para a glória de Deus. Glória ao nome de Jesus. E queremos agradecer aos nossos vizinhos, né, por esta oportunidade, que nos escuta, né, nossa vizinha, Dona Carol, né, está sempre acompanhando a gente aqui do nosso lado, né, Donazinha e outros que têm a oportunidade desta rede social também ouvir, né, verbalmente aqui por nós nesta feita. Queremos agradecer a tua participação, a você que tem compartilhado, a você que tem curtido, a você que tem divulgado esse projeto. Continua orando por nós, para que o Senhor venha continuar com as suas mãos estendidas sobre cada um de nós aqui, nossas famílias, nossos lares. Queremos também ressaltar, irmãos, a observação do nosso irmão Misael. Ele teve um compromisso, né, da coordenação da área 15, né, foi atender o chamado do pastor, e por este momento ele teve que sair de repente, mas fica aqui nossa observação justificando a sua saída. Nosso irmão Estives. Também quero mandar a paz do Senhor para a irmã Cleide Vasconcelos, lá da área de Prazeres, se não me engano é a área 38 lá, e ela também está nos assistindo, ela também acompanha pelo YouTube, quando ela não pode assistir, aí quando termina aqui a live, ela vai para o YouTube. Amém. E ela também acompanha tudo lá. Amém, meu irmão? Amém. Então, nesta oportunidade, nosso irmão Estives vai fazer a oração agradecendo este momento com Deus. Amém. Curvem vossas cabeças e orem comigo. Amado Deus, Pai Celestial, nesta noite maravilhosa nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, ricamente por tuas bênçãos, por tua misericórdia, pelos teus ensinamentos para cada um de nós. Nós estamos felizes por tua mão santa e poderosa. Queremos pedir oração por aqueles que estão nos hospitais, que estão enfermos, aqueles que estão neste momento, Senhor, passando por dificuldade. Vai lá, Jesus, aonde nós não podemos ir, restaura a saúde nesta noite. Nossos amigos, irmãos, ouvintes que participam, que estão presentes, assistindo, que o Senhor visite cada coração, que o Senhor aumente a fé, que o Senhor trabalhe na vida, no lar de cada um, no nome santo e poderoso de Jesus. Nós desde já te agradecemos por tudo, e a igreja diz: Amém. Deus abençoe a você. Amém. Amém. Deus abençoe.